Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e começa agora uma entrevista especial. O número de estudantes brasileiros matriculados em cursos de graduação e pós-graduação nos Estados Unidos cresceu entre 2022 e 2023, chegando a mais de 16 mil pessoas. As informações são do Open Doors, um relatório divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano e pelo Instituto Internacional de Educação. Mas como realizar o sonho de ingressar numa universidade americana? Qual a diferença que isso pode fazer na sua vida? Para falar sobre esse assunto, eu convido a consultora acadêmica Letícia Schwartz. Letícia, seja muito bem-vinda. Eu acho que eu pronunciei certo seu sobrenome, Schwartz. Sim, correto. Um prazer de estar aqui com você, Tabata. Muito obrigada. Imagina, a gente que agradece você ter aceito. Olha, a primeira pergunta que eu quero te fazer é, na sua análise, o que você percebe, por que há esse crescimento na procura de pessoas que querem ingressar numa universidade americana? Claro, bom, eu acho que assim, essa é uma grande pergunta, né? Mas a verdade é que cada vez mais estudantes brasileiros estão vindo estudar nos Estados Unidos porque veem que a educação na faculdade americana é uma educação bastante completa, que dá oportunidades de carreira que são assim fenomenais. Né? Então, o estudante brasileiro está querendo emigrar, está buscando oportunidades fora do Brasil, e com o estudo na faculdade, você tem acesso ao todo o desenvolvimento de uma carreira, né? Trabalhos possíveis, oportunidades de estágio, desenvolvimento da língua, então é todo um futuro, né? Tanto aí quanto no Brasil também, né? Se o brasileiro quiser retornar aqui para o Brasil, para o seu país de origem, ele vai ter ali um up, né, no currículo, um a mais que vai brilhar, com certeza vai encher os olhos de quem for contratar, né? Agora, Letícia, como que é a reputação dos brasileiros nas universidades? Eles são abertos a receberem os alunos do Brasil? São super abertos, Tabata. Na verdade, as universidades americanas, elas estão cada vez mais buscando diversidade. E não só diversidade cultural, racial, mas também diversidade geográfica. Eles buscam ter um campus onde você tem estudantes de 50 diferentes estados e vários diferentes países, né? E o Brasil sempre manda gente qualificada, né? Então, desde que você seja um bom estudante, com uma boa aplicação, você tem uma chance legal de ser aceito numa universidade americana, porque eles estão buscando isso, eles estão abertos, eles estão, na verdade, sedentos, não só abertos, eles estão sedentos por estudantes brasileiros. Bacana. Agora, Letícia, como que os brasileiros eles podem ingressar nas universidades? Eles avaliam notas? O jovem, por exemplo, ele terminou a escola. O melhor caminho para ele é começar numa universidade aqui no Brasil e depois tentar fazer nos Estados Unidos, concluir nos Estados Unidos, ou não? Ele termina o ensino médio e vai direto para os Estados Unidos. Como que é esse processo? Claro. Bom, existem várias maneiras. Você pode fazer aqui, o que a gente chama, o que você está se referindo é o seguinte: os primeiros 4 anos da faculdade é o que a gente chama aqui de undergraduate studies. E depois você tem o graduate school, que são os estudos de mestrado, MBA, PhD. Então você pode ou fazer os 4 anos de universidade no Brasil, que tem muita gente que faz, e depois você sai para fazer uma pós-graduação, ou você agora, na verdade a cultura está mudando, né? Há uns anos atrás, a maioria das pessoas vinham para os Estados Unidos para fazer pós-graduação, faziam a faculdade no Brasil dos 18 aos 22 anos e depois vinham fazer uma pós-graduação. Hoje em dia, esse número está
bem mais alto o nível, o número de estudantes que vem para cá para fazer o bacharelado, esses primeiros 4 anos de faculdade, dos 18 aos 22 anos. Então, você tem assim, não existe uma regra, né? Cada pessoa tem o seu destino, tem a sua história, mas tem muita gente aplicando para já sair do ensino médio e vir fazer esses 4 anos de undergraduate study aqui nos Estados Unidos. Na sua avaliação, fazer dessa forma, já fazer a graduação aí, para depois fazer uma pós, mestrado, doutorado, é melhor ou não? Isso é indiferente? Olha, depende da história de cada estudante, depende da história de cada família, depende dos objetivos, da carreira, das oportunidades que se apresentam, né? Você não tem como criar uma regra e falar isso aqui é o melhor de tudo. Mas o que eu posso te falar é que para você aplicar, para vir para os Estados Unidos, como um undergraduate study, como um estudante que vai entrar na faculdade pela primeira vez, você precisa preparar uma aplicação que seja competitiva, que seja robusta, que seja enxuta, né? De forma que o comitê de admissão olhe para esse estudante e diga: meu Deus, que pessoa interessante, que potencial que ele tem, sabe? É assim que as faculdades vão se interessando. Essa aplicação que você mencionou seria uma redação? É isso? É uma redação? Você se apresentando para a faculdade? É isso? Na verdade, a redação é um dos elementos da aplicação. Eu diria que são assim em torno de 5, 6 elementos principais. A gente tem, por exemplo, as notas, né, o seu boletim, o seu histórico escolar. Depois você tem o que a gente chama aqui de SAT ou ACT, que são Standardized Tests, que eu acho que no Brasil corresponderia ao vestibular, né? É aquele exame que você tem que estudar, que o estudante fica bem estressado, se bem que desde a pandemia, muitas universidades se converteram para fazer esse teste, agora é opcional. Mas tem muitas faculdades que ainda consideram, se você optar por enviar a nota do seu teste, né? Depois você tem, por exemplo, cartas de recomendação, que é um elemento super importante na aplicação. Você precisa de entre 1, 2, 3, dependendo da universidade. Aí você precisa de uma carta de recomendação do seu orientador e de professores, né? Depois você tem a redação principal. Depois você tem redações suplementares que explicam. Aí você tem que seguir a pergunta da redação, né? Então é assim, você explica por que você quer estudar lá, por que você é um candidato diferenciado, o que faz você um aluno melhor do que o aluno do lado, quais são as coisas que você fez, né? E por último, você tem justamente a lista do aluno e o que o aluno fez com esses interesses. Você toca música, você joga esporte, você tem uma veia empresarial, próprio negócio, você fez uma pesquisa, você foi assistente de um professor, ou seja, a lista de atividades extracurriculares que o que faz quando ele não está na escola, sabe? Quais são as atividades, né? Aquilo permite também o aluno contar um pouco da sua vida pessoal. E uma das coisas que aqui nos Estados Unidos conta muito é o contexto de como o aluno se relaciona com o ambiente onde ele vive, com a cidade onde ele vive, com a escola, se ele participa de serviços comunitários, serviços voluntariados, sabe? Isso conta muito positivamente.
Que bacana, é bem diferente mesmo, né? O processo para ingressar numa universidade aqui no Brasil, dos Estados Unidos, por isso que uma entrevista como essa, com quem entende do assunto e trabalha, conhece bem, é muito importante, né? Agora, há programas, Letícia, que permitem que a pessoa trabalhe legalmente enquanto estuda? Porque muitas pessoas têm, né, dúvidas com relação a como que eu vou me sustentar, né? Como que eu vou fazer para estudar nos Estados Unidos e a minha renda, né? Como que eu vou sair daqui? Muitas vezes a pessoa já tem um trabalho fixo, né? E vai para lá, fica apreensiva, né? De arriscar e não dar certo. Tem programas que podem dar esse auxílio para o estudante? Sim, esses programas eles estão inseridos no próprio programa educacional. Claro que, por um lado, a faculdade sabe que você precisa de horas na sua semana para se dedicar aos estudos acadêmicos, mas eles também oferecem programas que aqui eles chamam de work study, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar como assistente de um professor, você pode trabalhar na cafeteria da faculdade, você pode trabalhar no laboratório, você pode trabalhar na biblioteca, ou seja, a própria universidade, ela está sempre buscando pessoas para trabalhar lá, né? As universidades são um complexo muito grande, com muitos prédios, muitos laboratórios, muitas salas, né? Tem muito trabalho a ser feito. Então, eles estão sempre precisando de gente. Realmente é bem diferente, até o dia a dia, né? A carga horária também é muito diferente daqui no Brasil, como é feita a aplicação, né, das aulas, dos estudos. Agora, Letícia, eu queria te perguntar quais são as principais dificuldades, né, de um brasileiro quando chega na universidade nos Estados Unidos? Sim, essa é uma pergunta bastante importante, porque todo mundo sonha, 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 e aí chega aqui e se depara com uma cultura totalmente diferente. Então, na verdade, essa adaptação cultural sempre é um desafio, né? Você criar novos amigos, criar novos amigos numa língua nova, hábitos novos, e essa independência que você não tinha antes, né? No Brasil, a gente mora de uma forma mais comunal, né? As pessoas costumam morar com as suas famílias. Então, aqui você você se depara com novas situações que, de repente, você se vê, opa, como é que eu vou lidar? Mas, justamente, todas essas situações são muito construtivas, né? Vão formando a personalidade do estudante de uma forma bastante construtiva. Essa independência é muito importante. Tem que estar preparado, né? Agora, Letícia, só para finalizar, de forma bem breve, qual o custo? Como que a pessoa deve se programar ou estar preparada para os custos que ela vai ter? Olha, essa é outra pergunta grande, porque, na verdade, existe faculdade para todo tipo de bolso, para todo tipo de aluno, para todo tipo de situação, para todo tipo de oportunidade, sabe? Então, é muito difícil você falar, o custo é tal. É a mesma coisa que você... eu jamais poderia te responder, por exemplo, quanto custa uma bolsa? Bom, você pode entrar num shopping e você vai encontrar 30 lojas vendendo bolsas de todos os tipos, certo? Um sapato. A mesma coisa acontece com a educação. Você tem educação que custa caríssimo e você tem educações que são mais acessíveis e são, às vezes, tão boas quanto. Eu acho que a gente fica muito fixado nos nomes de marca, assim como existem nomes de marca de moda, também existem os nomes da marca dentro do sistema educacional. Mas isso não significa que aquelas sejam as únicas excelentes faculdades, né? E é isso que eu tento conversar com o aluno
E mostrar para ele, olha, aqui nos Estados Unidos existem 5.000 faculdades, entendeu? A gente não precisa ficar preso àquelas 8 Ivy Leagues, que são Harvard, Brown, Yale, Cornell, Princeton, Columbia, né? São as mais famosas. Com certeza. Sabe? UPenn. Então, tem de tudo. Perfeito, Letícia, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas. Com certeza, quem está nos acompanhando ficou assim, encantada, porque você fala muito bem e deixou muito claro como que a gente pode fazer. E aí eu gostaria que você dissesse então para a gente qual agência que você trabalha, que você montou, para que as pessoas possam te procurar, então. Sim, claro, vai ser um prazer. Eu trabalho na greenwichcollegeprep.com e o meu primeiro telefonema é aquele Discovery Call, que a gente é um telefonema preliminar. Eu não cobro nada pelo primeiro telefonema e assim a gente pode conversar e conhecer o aluno e a família. Maravilha. Letícia, muito obrigada pela participação. Foi uma honra falar com você. Uma honra, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada, eu. A gente conversou agora com a consultora acadêmica Letícia Schwartz. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. O Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.